Nós iniciamos uma série semana passada, e o nome da série é Luta Espiritual. Dentro dessa série, nós vamos expor alguns espíritos dominadores, também conhecidos como principados e potestades do mal nas regiões celestiais. O primeiro espírito que nós estamos expondo ou mostrando onde ele age, como ele age, o que ele faz com as pessoas, é o espírito de Jezabel, ou a potestade ou principado de Jezabel que nós estamos expondo. Por que nós estamos fazendo isso? Talvez você pense assim: mas a pessoa sabe que ela está sendo usada pelo espírito de Jezabel? Com certeza não. Você já viu quando uma pessoa é liberta de um maligno, ela não sabe o que aconteceu com ela. Ela acorda e fala: o que foi? O que estava acontecendo? Né? Eu fui tratar com uma pessoa que estava comendo brita, e de madrugada, ninguém merece, né? Mas mastigando brita. E eu tenho certeza que ninguém em sã consciência vai mastigar brita. Quando o demônio saiu dele, ele falou: o que eu estou fazendo com essa brita na boca? Porque o demônio, ele toma posse da pessoa sem pedir. Isso é chamado de possessão. Em outros momentos, não é a possessão, é a influência. O que é influência? Ele não está dentro da pessoa, mas está usando a pessoa. O diabo gosta de usar pessoas que estão desatentas, pessoas que gostam de murmurar. E hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda parte desta palavra, e vou continuar falando hoje. Só que semana passada nós expomos o espírito de Jezabel. Hoje nós vamos desmascarar o espírito de Jezabel, porque o espírito de Jezabel anda com máscara. Pode ser que você que está aqui já foi influenciado pelo espírito de Jezabel e talvez nunca percebeu, ou pode ter percebido semana passada. Mas eu trago coisas novas e você pode até assustar e perceber nesta semana que talvez o espírito de Jezabel está agindo em sua volta, ou agindo na sua família. E algumas vezes nós achamos que a nossa luta é com as pessoas. Você chega em casa e diz: eu não aguento fulano de tal, ou eu não aguento ciclano. Como é que eu faço para conviver com Beltrano? E você trava uma batalha com as pessoas. É aí que você vai entender por que nós pastores não entramos em batalhas com pessoas. As pessoas falam, as pessoas nos esfaqueiam, elas batem dali, bate de esquerda, bate de direita, e você vê e fala: mas por que o pastor não faz nada? Porque a minha luta não é com ela, a minha batalha não é com esta pessoa. E é por isso que vocês às vezes não entendem os líderes espirituais. Primeiro texto, vamos falar e baseado na Bíblia, sem psicologia, sem coisa de homem, porque o que sai dos homens não presta para nada. Efésios 6:12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A partir de agora, para de lutar contra as pessoas. Você deve se reservar a respeito das pessoas. Pastor, o que é isso? Não é todo mundo que pode entrar na sua casa. Não é todo mundo que pode saber da sua vida. Você não precisa compartilhar a sua vida com todo mundo. E uma das coisas que nós mais fazemos hoje é compartilhar. Curtir e compartilhar. Não é? Você compartilha para o mundo inteiro. E depois você não sabe por que o diabo está atacando você. Pare de lutar contra as coisas erradas. Nós devemos amar as pessoas, dar a nossa vida para ganhar as pessoas para Cristo. Mas a Bíblia nunca mandou você confiar nas pessoas. Por quê? Você nunca sabe quem está por trás de uma pessoa. A pessoa que te ama hoje te odeia depois de amanhã. E a pessoa que te odeia hoje pode estar te amando depois de amanhã. Nunca se sabe. A pessoa que você criticou hoje pode ser a pessoa que vai compartilhar um quarto de hotel com você a qualquer momento. Então, o mais correto a fazer é saber como lutar, porque as nossas lutas são espirituais.
Primeira coisa, bota o joelho no chão. Comece a entrar em uma batalha, mas no reino espiritual. Comece a aprender como orar, como reagir, como mudar a atmosfera. Você está na sua casa, você sabe que na sua casa está uma tribulação. Irmãos, o que é que muda a atmosfera? A palavra de Deus. Comece a orar na sua casa. Coloque canções de adoração a Deus, não adoração ao homem. Adoração a Deus, que exalte o nome de Deus, vai alterar a atmosfera da sua casa. Vai alterar a atmosfera de onde você está. O mundo espiritual está acontecendo. O mundo espiritual está vivo. Pastor, por que o senhor nos ensina isso? Porque a Bíblia me manda ter responsabilidade com o povo. Os líderes que não ensinam o povo a ter as suas batalhas para vencê-la, está dando prejuízo para o povo. E nós temos responsabilidade. Olha o que Deus nos manda fazer em Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão distinguir entre o santo e o profano. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que hoje está tendo como separar santo e profano com facilidade? Você às vezes não sabe mais quem é santo e nem quem é profano. Você não sabe quem é sadio e nem quem é podre. As pessoas estão andando com máscara, fingindo que são ou que não são. Você não precisa fingir ser quem você não é. Você precisa assumir quem você é. E se precisar buscar ajuda, busque. Se precisar de remédio, tome. Mas na vida do dia a dia, você precisa distinguir o que é santo e o que é profano. A igreja não é um boteco. Então você não pode agir na igreja como se fosse um boteco. O boteco não é uma igreja. Você não deve frequentar um boteco como se lá fosse uma igreja. Quando você pega a Bíblia não é profana. Você não deve tratar a Bíblia como se fosse a sua revistinha mensal que chega pelo correio. O nome de Deus é santo. Você não deve tratar o nome de Deus de qualquer maneira, porque é santo. Pastor, e como é que eu devo tratar o profano? Se possível, nunca o trate. Nem se relacione. Que é o melhor que você faz. E a Bíblia ensina também aos líderes fazer o povo discernir entre o imundo e o limpo. Seus amigos têm boca limpa ou boca suja? Você tem que discernir. Como é que faz? Aprender a fazer isso. Irmãos, se tem uma coisa difícil, é aprender. Se tem uma coisa mais difícil ainda, é quando o espírito do erro, ele está manipulando a pessoa. Quando o espírito do erro está te manipulando, né? Quando o espírito do erro, o que é espírito do erro? Qualquer espírito que não é de Deus. O espírito de Jezabel faz parte do time, mas tem outros espíritos, nós vamos falar depois, que agora nós estamos falando só de Jezabel. Quando o espírito do erro está manipulando uma pessoa, a pessoa para de ouvir a palavra. A pessoa não consegue ouvir um líder falar. Ela entra na igreja, quando o líder começa a falar, levanta e sai. O espírito do erro está operando. Porque o espírito do erro faz a pessoa achar que ela não tem erro. E que todo mundo que fala que não está alinhado com ela, tem erro. Acompanharam? Não? O espírito do erro faz a pessoa achar que ela está ela está acima. E quando qualquer um que vai falar, não vai falar o que ela quer ouvir, ela demonstra quem está por trás dela. E nós líderes começamos a fazer o quê? Orar. A Bíblia diz em 1 João 4,6 que nós somos de Deus. Quantos são de Deus? Aquele que conhece a Deus faz o quê? Ouve quem? Ouve quem é de Deus. Todos que conhecem a Deus, ouve quem é de Deus, porque sabe que está falando de Deus. Quando uma pessoa de Deus está falando e você não quer ouvi-la,
é porque você não é de Deus. Mas quando uma pessoa é de Deus e quem não é de Deus está falando, quem é de Deus não ouve quem não é de Deus. Ficou claro, não? Porque tem muita gente hoje que está na igreja dando ouvido a quem não é de Deus. Isso é ruim para você, porque caracteriza que você também não é de Deus. Por outro lado, tem gente dizendo que é de Deus e não quer ouvir uma pessoa de Deus falar de Deus. A Bíblia é muito clara que quem conhece a Deus ouve quem é de Deus, e aquele que não é de Deus, por gentileza, esse é um ensinamento muito importante, principalmente para pastores e líderes. Se você me perguntar assim, pastor, como é que eu identifico o espírito da verdade e o espírito do erro? Esta é a resposta. Como identificar que a pessoa que está falando, chegou alguém na sua casa, bateu, eu sou de Deus, tá? Você é de Deus e você é de Deus, tá? Mas antes que você falar, eu quero falar com você, eu quero ler a Bíblia com você e te dar uma palavra. Se ela não te ouvir, a fórmula de Cristo está aí, porque se ela for do mesmo Deus que você serve, ela vai sentar com você, tomar café e vai compartilhar as bênçãos do céu com você. Vai ou não vai? Mas quando não é do mesmo Espírito, porque o Espírito da verdade não vai se aliançar com o Espírito da mentira e o Espírito do erro. Quando chega alguém dizendo que até uma testemunha de Jeová na sua porta, começa a falar de Deus. Vão virar as costas para você. Vão embora. Porque não são de Deus. Pode dizer que até filho do anjo, filho de um querubim. A Bíblia diz que para você discernir quem é de Deus, de quem está possuído pelo espírito do erro, é só você começar a falar de Deus. Porque quem é de Deus, ouve quem é de Deus. E quando uma pessoa de Deus está falando com a outra, o papo serra ou não serra? Você já parou perto de um irmãozinho da igreja, seja da nossa igreja, de outra igreja, você começou a falar das bênçãos de Deus, quantas horas vocês ficaram conversando? Meu Deus, o tempo passou, preciso ir embora, que bênção, o trem está bom demais. Agora, quando alguém não é de Deus, e ele diz, já vem você de novo, não? É porque essa pessoa precisa se libertar do espírito de erro. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela quer mudar, mas quem está atrás dela, quem está fazendo dela um fantoche, é o espírito do erro. O espírito do erro, ele é terrível. Aí, eu vejo Satanás se divertindo com a humanidade. Como assim que ele diverte com a humanidade? Satanás passou maquiagem no pecado. Agora as bruxas são bonitas. Tem até boneca. E os pais crentes compram para as filhas. E acham bonito também. Porque é o espírito de engano agora. Já saiu do espírito de erro, passamos para o outro espírito. O espírito de engano. Como assim que ele age? Irmãos, ele só passou maquiagem no pecado. E o pecado parece que não é mais pecado. Parece que agora as pessoas escolhem como eles mesmos vão cultuar. Eu escolho o meu jeito de cultuar a Deus. Ninguém pode fazer isso. Deus escolhe como quer ser adorado. É Deus que escolhe como nós devemos nos aproximar dele. Então as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem descobrir e querem agora criar um evangelho onde eu escolho como eu chamo Deus. Eu escolho como eu vou tratar o meu Deus. E é por isso que tem muita gente em prisões, em cativeiro espiritual. Sabe de uma coisa que falta? Entendimento espiritual. Tem que buscar isso. A Bíblia diz em Isaías 5, verso 13: o meu povo será levado cativo, porque faltou dinheiro. Não. O meu povo será levado cativo, porque faltou tempo para ir na igreja. Não. Isaías registrou o seguinte:
O povo foi para o cativeiro porque faltou entendimento. Falta entender. Você é crente, você precisa entender o que é cristianismo. Entender quando você está no momento de adoração a Deus. Esse momento aqui é um momento especial, que é o momento de crescimento diante de Deus. É o momento de você, peraí, eu estou recebendo algo para o meu crescimento. Alguém está expondo os 3 valentes do mal que pode acabar com a minha família. E quando eu estou falando do valente chamado espírito de Jezabel, eu não estou falando da mulher de Acabe, estou falando do espírito que atuava lá e que atuou também em Apocalipse. E atua por muitos lugares e atua até hoje. A descrição de Isaías 47 pinta Jezabel num quadro. E aqui eu começo a expor e desmascarar mais algumas coisas que o espírito de Jezabel pode estar fazendo na sua família, no seu ministério, na sua cidade, onde quer que você esteja, tá? Primeiro, qual é o objetivo inicial do espírito de Jezabel na igreja? Que tem objetivos em casa, mas qual é o objetivo do espírito de Jezabel na igreja? Simples: desativar e destruir o crente. Irmãos, quando o espírito de Jezabel entra na vida de uma pessoa, influencia uma pessoa, ele desativa uma pessoa. Você estava na igreja, você estava cantando, você estava orando, você nem está no altar, mas você está aqui na frente, você visita, você faz isso, mas o espírito de Jezabel chegou na sua família. Primeira coisa que ele faz, ele desativa você. Porque ele ativa uma vida de pecado, e a vida de pecado desativa uma vida de santidade. Joga você na pornografia, te desativa. Joga você nos vícios, te desativa. Sim ou não? Joga você numa briga, divórcio, briga de casais, briga de relacionamento, e vai te desativando. Você chega e diz: pastor, preciso conversar com o senhor, que eu preciso entregar a minha pasta de ministério. Estou pedindo exoneração. Ele te coloca num rio de dívida, te desativa. Por quê? Esse é o projeto do inferno. Deus tem planos para você, plano de te prosperar, plano de fazer você crescer. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que Deus diz? Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Só que o diabo também tem planos. Dá um toquinho nessa pessoa que está do seu lado, com respeito, diga: o diabo quer desativar você. Isso é tão sério. Ele quer desativar e destruir os ministérios. Irmãos, como é que se desativa um ministério? Tocando nos líderes do ministério. Como é que se desativa uma igreja? Jesus disse assim: toca no pastor e as ovelhas dispersam. O espírito de Jezabel é terrível. Desativou um rei. Desativou um rei, um cara que era o rei, o espírito de Jezabel desativou ele. Desativou um dos maiores profetas de todos os tempos. Ele entrou em depressão quando o espírito se levantou contra ele. Elias acabou de destruir 850 profetas do inferno, e aparece uma mulher possuída pelo espírito de Jezabel. Ele entrou em depressão e entrou numa caverna. Ele escondeu. Porque não era a mulher, era um poder infernal. E faltou intercessores para Elias. Por isso que o ministério de intercessão da igreja é importante. Eu louvo a Deus por vocês. Precisa cercar os líderes com oração. Cercar todo mundo com oração. Não brinque com o espírito de Jezabel, que o espírito de Jezabel quer desativar seu ministério. Quantos ministérios você conhece que já foram desativados e você achou que era só um probleminha em casa? Você achou que era só um deslize? As coisas não tão fácil. Ao invés de você lutar, você desativou. Vitória de alguém, não?
Quantos pastores estão sendo desativados nesse momento? Quantos ministérios estão sendo desativados nesse momento por causa da influência deste espírito maligno? Aí você fala, pastor, mas com quem se parece uma pessoa que está influenciada pelo espírito de Jezabel? Se parece com você. É uma pessoa comum. Não chega com um tridente, nem com uma capa vermelha. Nem chega jogando fogo. O diabo, os espíritos, eles são enviados para o meio da igreja, para criar confusão. O espírito de Jezabel, ele entra como os outros espíritos, é enviado para o meio dos ministérios, é enviado principalmente para o meio dos líderes, para criar confusão. Mas quem ele vai usar? Quem der brecha, porque o diabo, ele ruge como um leão, ele fica ao derredor, só procurando o quê? Uma brecha. Ele só precisa de uma brecha para acabar com a sua família. Ele só precisa de uma brecha para acabar com todos os planos que você está elaborando. Porque os demônios, ele assume, pega uma pessoa e essa pessoa assume a nossa aparência. Tem aparência de crente, tem aparência de profeta, tem aparência de sacerdote, tem aparência de gente de oração. Fala a nossa língua. Parece com a gente, fala como a gente, anda como a gente, mas a sua lealdade é para outro reino. Essa é a diferença. Qual é a diferença de alguém cheio do Espírito Santo para alguém cheio do Espírito de Jezabel? É que a sua lealdade é para outro reino. Fala como você, anda como você, se veste como você, mas a lealdade deste espírito, dessa pessoa que está manipulada por esse espírito, é leal a outro reino. Tudo que o líder ou a liderança programa se levanta contra, por causa da lealdade. É sempre desleal à liderança, é desleal aos planos que vão a favor do reino de Deus, é sempre desleal a tudo que Deus está planejando, por causa de uma influência. Vocês acham que eu faço tudo o que eu quero fazer? Não posso. Muitas coisas eu faço sem querer fazer, por causa da lealdade ao reino que eu sirvo. Tem vezes que eu tenho que pregar algumas coisas, eu falo assim, não, hoje eu queria pregar isso e isso, mas eu tenho que ser leal ao Senhor que eu sirvo. E infelizmente, os demônios são leais ao Senhor que eles servem. E quando alguém está sob influência deles, também passam a ser leais a eles, sem perceber. Lealdade dividida. Uma pessoa que, quando é possessão, ela não está dividida, ela é totalmente leal a um reino só. Mas quando é influência, ela tem lealdade dividida. Quantas mulheres casadas estão aqui? Levantem as mãos, por gentileza, com alegria. Porque o seu marido está vendo, não? Ok. Mulheres casadas. Jesus, ele tem uma noiva. Como é que chama a noiva de Jesus? Como é que chama? Vocês acham que Jesus quer lealdade dividida ou lealdade completa? Completa. Então vocês são casadas. Lembra o que eu disse? Vou repetir. Então de repente o seu marido chega e diz para você, eu sou 98% leal a você, mas 2% eu sou leal à minha primeira namorada. Quantas vão ficar felizes? Não? Mas é só 2% para outra. Eu vou melhorar então para o cabra, não? Então seu marido chega e manda uma mensagem de WhatsApp para você e diz, meu bem, eu sou totalmente transparente, vou dizer, eu sou leal a você 99%, mas 1% eu sou leal a uma menina que eu conheci, mas é só 1%. Quantas vão bater palma para ele? Essas mulheres são muito más. Os homens são diferentes, quer ver? Homens casados? Esses homens, homens casados, homens que vão casar.
Casa não. As meninas estão esperando os caras. É igual um pinchezinho, né? Homens que vão casar. Um salvou. Porque os outros estão ali. Não vão casar? Não sabe se vai casar? Sei não, viu? Então, rapazes, as meninas eu vi que são duras na queda. Então, os homens, então. Ela vai ligar para você e vai dizer: vou melhorar, hein? Eu sou 99,5% fiel a você. Mas 0,5% eu sou fiel a alguém que eu conheci. Ele tem um bigodinho. E tem uma verruga debaixo do cotovelo. Só 0,5% com ele e 99,5% com vocês. Qual os homens ficam felizes? Falou alguma coisa, pastor? Você está rindo? Está feliz? Põe atenção. Quantos por cento você acha que as pessoas são fiéis a Jesus? Podem falar, eu quero que falem. Joga para fora. Falem, todo mundo, pode falar ao mesmo tempo. Quantos por cento você acha que o povo de igreja é fiel a Jesus? Peguei vocês, não? Alguém aqui é 70%? Está pior do que chocolate? Alguém aqui se arriscaria a dizer eu sou 20%? Porque, mulheres, qualquer homem que for 99% fiel a você e 1% a outra mulher, ele é um adúltero. E a mulher é prostituta. Homens, qualquer mulher que for 99% fiel a você e 1% a outro homem, ela é uma adúltera. E o cara é prostituto. Vocês acham que Jesus vai vir buscar uma prostituta? Jesus está vindo buscar uma igreja lavada e remida, não uma igreja prostituta. Uma igreja que sai pela porta e se relaciona com qualquer um que acha. Que se relaciona com qualquer coisa que aparece. Que esquece a quem ela deve ser leal simplesmente com um estalar de dedo. Com um estalar de dedo ela acha que a lealdade dela é com o pastor. Isso não é comigo, eu só sou o guia. Vocês têm que ser leais ao esposo, a Jesus Cristo. Jesus está olhando para uma igreja. Eu penso, por que ele não buscou? Porque ele não vai vir buscar uma prostituta nessa terra. Ele está esperando a igreja se limpar, lavar no seu sangue, ser uma igreja lavada e remida, uma igreja que aprenda a lavar sua língua, lavar os olhos, lavar as mãos, se lavar no sangue de Cristo, para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Estamos com tanto problema. E Jezabel encontrou uma companheira na terra. Em muitos lugares desse país. Não quero ofender quem está me assistindo em casa, não ofender ninguém. Eu sou um pregador. Eu sou fiel ao reino que eu represento. Na mensagem eu tenho que falar. Eu não posso levar essa dívida. Eu espero que Jezabel não encontre uma amiga nesse templo. Eu estou pregando esta mensagem aqui, não é para você ter informações, não é para você achar bonitinho. Esta mensagem é só para lembrar que Jezabel está em busca de uma amiga. E a igreja não é amiga de Jezabel. Porque a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo se tornou inimigo de Deus. E quem se faz amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem se torna amiga de Jezabel é da sua laia. E nós não somos. Jezabel, ela vem para
tornar a noiva de Cristo uma prostituta, uma igreja que se vende. Irmãos, os pastores estão vendendo mensagens, cantores vendendo a palavra. Jesus está vindo buscar uma noiva. A igreja não pode se vender. Nós não podemos trocar o evangelho em troca de ouro dessa terra. Jesus está vindo buscar uma noiva comprometida, uma noiva que o ama. Você não pode trocar Jesus por coisinhas, por irinhas, por briguinhas. Paulo, quando ele entendeu isso, ele disse assim: mulher, você que está com seu marido, não separe. Mas separar, no caso de novo, não para você dar prioridade a Deus. Mas se você for repudiada, você está livre. Mas faz como eu, agarra só com Jesus. Paulo olha e diz: jovens, vocês são fortes, coloca a sua força no que realmente interessa. Pastor, isso é porque você não é jovem. Eu sou jovem. Mas é porque você não tem 15 anos. Eu cresci dentro da igreja. Eu cresci dentro da igreja. As pessoas esqueceram que o inferno existe. Não é verdade? Esquecer, nós precisamos lembrar o povo: inferno existe, o capeta existe, o juízo vai chegar. Pois estão pintando mensagens no altar das igrejas como se o pecado não fosse mais pecado, porque o diabo colocou maquiagem no pecado. E agora ficou bonito. Como dizem por aí, não tem ninguém feio, só tem gente sem maquiagem. E o diabo ouviu isso e falou assim: eu posso usar isso também? Não existe pecado, só existe erro sem maquiagem. Eu coloco uma maquiagem e tudo certo. Está tudo belezinha. Jezabel, o espírito de Jezabel, ele faz um trabalho na igreja que é chamado, olha, põe atenção. O trabalho de Jezabel, que ele faz dentro da igreja. Quando eu falo dentro da igreja, faz dentro da igreja para atingir sua casa, atingir você, atingir a sua fé. Tem um trabalho de oposição, de insubmissão e deslealdade. Esses são pilares do trabalho do espírito de Jezabel: fazer oposição, insubmissão e deslealdade, principalmente contra a voz que for profética. Você conhece pessoas que elas estão sempre fazendo oposição ao reino, elas são insubmissas dentro do reino e são desleais no reino, porque elas são motivadas por esse espírito. O espírito de Jezabel trabalha para enganar, profanar e destruir homens e mulheres de Deus. Estão ligados? O nome Jezabel, eu já disse semana passada, repito, é um nome de origem fenícia, que significa descasada. Não é que ser descasada tem o espírito de Jezabel. É o nome de Jezabel que significa descasada. Pastor, mas o que significa isso? Significa que mesmo sendo casada, ela tem insubmissão e infidelidade conjugal. A palavra para Jezabel significa aquela que casamento ou matrimônio nada representa. E olha como o espírito de Jezabel está solto na nossa nação. O que representa o matrimônio para a nossa nação hoje? Nada. O matrimônio divino foi desconsiderado e agora criaram outro matrimônio. Agora escolhe um celebrante, você celebra. Você, o cara do barzinho, celebra para nós a nossa união. E qualquer um celebra qualquer coisa como... Mas o que está acontecendo? Profanação do sagrado. Não se assustem. Isso sempre existiu. Só que agora foi colocado nas suas mãos. Está na mídia. O espírito de Jezabel é insubmisso.
Nós, pastores, vamos detectando quando vamos conversando com as pessoas. Você vai falando, você está dando um aviso, as pessoas não percebem o que estão... Você não pode dar lugar ao diabo. A Bíblia diz que você tem que vigiar. O que a Bíblia diz? Não deis lugar. Por quê? Se você der lugar, não importa se você é crente, batizado, se você é batizado com o Espírito Santo, deu lugar, ele assume. O diabo está procurando uma língua. É só você deixar que ele usa a sua. Está procurando uma mão, oferece que ele usa. O bem e o mal estão buscando uma boca. Abra a boca para o mal para você ver se ele não usa. Vamos ler um texto em 1 Reis 18, verso 4. Jezabel é destruidora de profetas. Quantos aqui são profetas? Com força. Quantos são profetas? Então cuidado com o espírito de Jezabel. É igual Pac-Man atrás de profeta. Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Por que eu estou lendo esse texto? Esse texto demonstra uma unção muito importante. Um dia, eu estava conversando com a Ana Nóbrega, e ela perguntando sobre o nosso ministério. Aí ela falou assim: pastor, o senhor tem a unção de Obadias. Eu falei assim: amém. O que é unção de Obadias? Protetor de profetas perseguidos por Jezabel. Todo profeta precisa de um Obadias. Todo Moisés precisa de um Josué. Todos Moisés precisa de um Arão e U. Todo Elias precisa de um Eliseu. Nenhum Eliseu precisa de um Geazi. Estão ligados? Nem perceberam o que eu disse, não? Põe atenção. Existem duas unções importantes quando você está lidando com o espírito de Jezabel. Primeira unção, a unção de Elias, que é a unção de profeta. Segunda unção, a unção de Obadias. Obadias é quem? Irmãos, todo intercessor tem a unção de Obadias. Todo intercessor, todo líder que auxilia o líder, toda liderança precisa da unção de Obadias. Por quê? O espírito de Jezabel tem um alvo, a voz profética. Se você se levanta com uma voz profética no seu bairro, você precisa de unção de Obadias em sua volta. Alguém com a unção de Obadias para esconder você, para alimentar você, para guardar você e para sustentar você. A unção dos profetas é sustentada pela unção de Obadias. Talvez você agora está até pensando: eu conheço alguém com a unção de Obadias. Você tem que anotar essa unção aí, que é importante você ir conhecendo os níveis de unção. Tem unção de rei, unção de sacerdote, agora tem a unção de Obadias, cuidador de profeta. Pastor, como é que é isso? Obadias passava aperto. Ele sabia que ele ia morrer se o rei descobrisse o que ele estava fazendo. Sabia ou não sabia? Mas quando a unção vem, mesmo passando aperto, você faz. Quando a unção vem, mesmo você sabendo que vai morrer, você fala assim: eu não tenho como eu fazer outra coisa. É o que eu tenho que fazer. É o que eu sei fazer. Se você é um profeta, identifique um Obadias. Se você é um Obadias, você tem que estar rodeando os profetas. Os intercessores precisam da unção de Obadias. Todo intercessor precisa, porque o primeiro ponto de intercessão da igreja é cercar os profetas, a voz profética da igreja, e todos que têm unção profética na igreja e em todos os ministérios. A unção de Obadias é quando chega e você esconde o profeta. Você chega na porta da igreja e tem alguém. Sempre tem, né? O pastor Evandro,
Pastor Evandro. Aí chega alguém com a unção de Obadias. Fala assim do pastor, não, ele esconde o pastor. Aí ele vai, vou orar pelo pastor, porque o diabo está sujo ali, hein? Está usando a boca de um crente. Porque essa unção não é de Deus. A unção de Obadias protege a voz profética. Porque todo profeta é alvo do espírito de Jezabel. Isso é sério, não? E Jezabel, ela é destruidora de profetas do Senhor. Vocês acham que Jezabel tinha profetas? Ela tinha. Qual o profeta que Jezabel gosta? Aqueles que não seguem ao Deus verdadeiro. Então quando chega alguém, um homem, uma mulher, com o espírito de Jezabel na igreja, ela começa a se rodear das pessoas que são contra a visão da igreja. E começa a se levantar como uma profetisa. O espírito de Jezabel, lembra de Apocalipse? Começa a ensinar, começa a envolver pessoas que são contra. Irmãos, a maioria das divisões nas igrejas, bolinho que sai, o espírito de Jezabel está lá com a sua batuta. Isso aí, bate mesmo. Você fala do pastor, você fala do louvor, isso, com a sua batutinha, e as marionetes. A igreja precisa caminhar no sobrenatural. Por que que o espírito de Jezabel destrói profetas? Porque quando o profético está na igreja, o que é o profético? Você está pregando ouvindo Deus, vocês estão cantando ouvindo Deus. Quando você está tocando o instrumento, Deus está alterando a atmosfera. Você está na porta cumprimentando as pessoas, você tem Deus em você, uma atmosfera profética, algo apertando que o endemoniado quando chega ele não consegue entrar. O trem fica feio para o lado dele. Então Jezabel fala assim, eu preciso desativar o profético. Quando o profético é desativado, a igreja começa a ficar mecânica. Começam a brigar nas suas assembleias, começa a discutir dinheiro. Quanto está pagando para fulano? Quanto pagou isso? E começa aquelas discussões, e o alvo que deveria ser o reino começa a ser o desejo de todos. Todos começam a ter aquele furacão. E o trem fica feio. Alguém já passou por isso, ou já viu isso em algum lugar? É porque o profético foi desativado. Tomemos cuidado. Oro a Deus para que Deus levante mais pessoas com a unção de Obadias, que eu sei que tem muitas aqui. Eu sei que tem muitas pessoas aqui com a unção de Obadias, unção de Ur. Qual é a unção de Ur? Sustentadores de líderes, Arão e Ur. Vamos continuar. Comece a se conectar nisso. Todas as vezes que vem a unção de Elias, precisa da unção de Obadias. Porque quando Deus fala que está mandando a unção de Elias, é porque o espírito de Jezabel está forte. Pastores, líderes, quando vocês perceberem que a unção profética está desativada, tem que dizer, Deus, nós precisamos da unção de Elias. Não é a ressurreição de Elias, a unção de Elias, o mover de Elias. Porque Elias confrontava o espírito de Jezabel, mas foi a unção de Elias que destruiu Jezabel. Pause, porque na outra terça que nós vamos falar como que se destrói Jezabel. Cada unção tem um jugo para despedaçar. Malaquias 4:5. Leiam todos por gentileza. O que Deus está dizendo? Quando o diabo sabe que está aproximando aquele dia, os espíritos começam. Os demônios, e já está, não? Vejam os nossos dias. Os espíritos ficam afoitos. Quando algo vai acontecer na sua família, vocês acham que o demônio vai deixar você desfrutar? Dá um jeito de orar para levantar protetores espirituais na sua casa.
Quando algo grande está para chegar, a Bíblia diz que uma grande porta, muitos são os adversários. Ai, Deus abriu uma grande porta, os adversários estão chegando. Quem são os adversários? Os espíritos malignos que não querem que você desfrute. Cuidado se você ficar desatento. Seus negócios estão indo bem, sua família está indo bem, vigia. Vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora. Por quê? Nós ficamos desatentos e o diabo passa a rasteira. Deus disse que quando estiver aproximando o grande e terrível dia do Senhor, Ele vai enviar a unção de Elias, a volta da unção de Elias. Por quê? Vocês acham que o espírito de Jezabel vai permitir que as pessoas, os profetas, naveguem tranquilos? Irmãos, vocês não perceberam que todas as vezes que a igreja começa a mergulhar no profético, fica feio, começa a pipocar de problemas, problema no casamento, problema no meio dos jovens, problema no meio dali, problema daqui, e meu Deus, o negócio está feio. Você não tem que falar o negócio só está feio, começa a orar, Senhor, espalha a unção de Elias nessa igreja, levanta mais pessoas com a unção de Elias, e se levantar gente com a unção de Elias, precisa levantar gente com a unção de Obadias, porque quando a unção de Elias chega na sua vida, Jezabel começa a dar um jeito de destruir você. Fala que você é profeta, e você vai ver como o espírito de Jezabel vai partir para cima da sua casa. Se você é profeta mesmo, esteja pronto para a batalha. Ou aliás, eu não sou profeta, isso está com você. Tem batalha que você não deve entrar. Se você não tem a unção para a batalha tal, não entra. Pastor, eu entrei numa batalha com fulano que está numa briga e tal. Você tem a unção para essa batalha? Não, não entre. Por mais bonzinho que você seja, não entre. Fala assim, olha, essa batalha não é para mim. Eu não tenho a unção para isso. Olha, nós estamos aí, vamos levantar um mover de intercessão pelos profetas da igreja, pelo pastor. Você tem a unção de Obadias, consegue esconder profeta, consegue alimentar e sustentar profeta em oração, em jejum, consegue. Se você não tem a unção de Obadias, fala, olha, eu vou orar por você, mas nessa batalha eu não vou entrar. Você precisa saber qual é o seu nível de unção para você entrar aonde você pode. Senão você fala assim, eu sou crente, vou cair para dentro. Vai cair no chão. Lá na roça, em Minas Gerais, foi uma pessoa expulsar um demônio. Aí o evangelista veio e falou comigo, pastor, fulano foi expulsar o demônio, não conseguiu. Eu falei, por quê? Quando ele falou assim, sai demônio, o demônio olhou para ele, eu sei que você estava roubando banana lá no sítio, não sei quem. Aí ele perdeu o poder. Eu falei, o que tem a ver banana com demônio, rapaz? O demônio paralisou ele. O problema não era a banana que ele roubou. O problema ele não tinha unção para aquela batalha. Eu estava trabalhando, fui expulsar um demônio de uma criança de 9 anos, tinha 2 homens segurando eles. E era um demônio palhaço. O demônio falou assim, eu saio. Isso foi depois de 2 horas de fight. Eu vou sair, mas deixa ele mudo. E deixou o menino mudo. O menino não falava. Eu falei assim, você deixou ele mudo, mas Deus vai voltar a falar. Eu falei, vamos fazer um círculo aqui, vamos orar. Eu falei, meu filho, você é mudo, mas está me ouvindo. Você vai orar o Pai Nosso comigo. Quando eu comecei, ele, Pai Nosso que está no céu. Eu falei assim, porque o demônio não tem mais poder do que a palavra de Deus. E ele está livre até hoje. Você precisa saber quem está atuando, quem está mexendo, ou com quem você vai mexer. Estamos bem até aqui? O espírito de Jezabel tem que ser confrontado pelo espírito de Elias. O espírito de Obadias não confronta o espírito de Jezabel.
A unção de Obadias não é para batalhar com o espírito de Jezabel. A unção de Obadias é para cuidar de profetas. Então você está aí pensando, então eu sou cuidador de profeta. Sim, talvez Deus te colocou no seu coração e você está tentando lutar com o espírito de Jezabel, quando na realidade você tem que proteger o profeta que vai destruir Jezabel na sua casa. Estamos bem? Pergunta: como identificar alguém que está sob influência do espírito de Jezabel? Uma das formas mais simples: pela boca. Irmãos, a boca denuncia tanta coisa. Denuncia se a pessoa está cheia de Deus, denuncia se a pessoa está cheia de veneno, denuncia se a pessoa está cheia de fofoca. A boca é terrível. Por quê? Tudo está no coração. A Bíblia diz que a fé entra pelo ouvido, mas a fofoca também entra pelo ouvido. Muitas coisas entram pelo ouvido, mas tudo que entra pelo ouvido sai pela boca. Assim como a fé entra pelo ouvido e sai pela boca e pelas mãos, o mal entra pelo ouvido e sai pela boca também. Muita coisa sai pela boca. A Bíblia diz em Mateus 12:34, Jesus diz assim: pela boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ah, eu não queria falar isso. Você até não queria, mas está aí dentro. A boca entorna o que está lá dentro. Ai, você me perdoa, não quis falar isso com você. Eu sei, você não quis falar, mas estava aí dentro. Infelizmente entornou. Jogou para fora, não? Certo é que você não pode verbalizar tudo o que está lá dentro. A palavra coração aqui não é aqui, é mente. A boca fala do que está cheia a mente. Se você for na original da palavra, é submente, que nós aportuguesamos e chamamos de subconsciente. A boca fala do que está cheio o subconsciente. Você já se pegou falando coisa que não estava na sua mente? Mas está lá no seu subconsciente, está armazenado. Então, a boca, ela pode revelar a presença do espírito mal. Por exemplo, pela boca, ou falando ou travando a boca. Um dia, estávamos orando, aqui mesmo, logo quando eu cheguei, não sei se alguém vai lembrar, e tinha uma pessoa aqui, rodava, batia lá, rodava, batia cá, tá igual pimbolim, então, e alguém está cheio de Deus. Eu chamei a Ricele, falei assim: Ricele, vai lá naquele canto e expulsa aquele demônio. Ela: o que foi? Ela levantou. Mas eu falei caladinho, né? Um outro dia, tinha uma pessoa quietinha num canto, sufocada, não? E era um espírito mudo. Pela boca a gente sabe muita coisa, não? Aí eu falei com alguém: vai lá, expulsa o demônio daquela pessoa ali. Depois ele falou assim: estava me matando, me sufocando. Eu não conseguia falar. Você vai identificando uma pessoa que está sob influência. Por quê? O espírito de Jezabel, ele vai travando a vida da pessoa. Por exemplo: pastor, mas como assim pela boca falando? Pessoa que espalha divisão na igreja. Influência do espírito de Jezabel. Esse é um trabalho do espírito de Jezabel. Você está vendo a pessoa espalhando divisão? Sai, espírito de Jezabel, capeta do cão. Você fica, mas o espírito está em você, tem que ir embora. Se você não quiser largar ele, vai os dois então. Tem que sair alguém. Segunda forma, pela boca ainda. Peraí. Pela boca, forma muda. Segundo, espalhando divisão no corpo. Terceiro, estou dentro do assunto da boca. Usa a posição para desafiar o líder da igreja. Irmão, você quer ver como o espírito de Jezabel trabalha? Mas ele não desafia de cara, fica desafiando pelos cantos. Começa a andar pela igreja e você vai identificar pessoas sob influência do espírito de Jezabel. Começa a desafiar: quero ver quem vai fazer isso que o pastor está fazendo. Eu duvido que consegue.
E o pastor marca, não acontece aqui, mas em algumas igrejas, o pastor marca aqui, ele marca aqui. É um desafio de potestades. E alguns pastores, ele tem o espírito de Acabe. O que é o espírito de Acabe? O espírito de líder frouxo. Porque para uma Jezabel se dar bem, ela precisa de um Acabe. Acabe era o rei, quem mandava? Então o pastor se rende àquele espírito. Na minha trajetória aqui, já tive muitos problemas com o espírito de Jezabel. Só que eu não vou ficar trazendo isso para o púlpito. De maneira alguma, eu vou proteger vocês sempre. E me batem por aí, pastor, tá, o espírito de Jezabel bate com força. Eu falei assim, mas aqui não. Para fora. Devagarzinho. Sem barulho. Os crentes não sabem de muita coisa, não? Quantos aqui são papais e mamães? Seus filhos sabem de tudo? Seus filhos sabem de tudo? Por isso que ser pastor não é fácil. Os filhos não sabem de tudo. E por que vocês não contam tudo para os filhos? Para protegê-los, não? Eles não vão suportar. Por que vocês acham que um dia Jesus disse assim: eu tenho muito a vos dizer, mas lá vem o príncipe desse mundo, e não tem nada dele comigo. O espírito de Jezabel, ele usa a boca para levantar, usa a sua posição. Por quê? O espírito de Jezabel, ele gosta de liderança. Em algumas igrejas, os pastores, os líderes não prestam atenção. E às vezes, até a gente, irmãos, sem perceber, vai chegando, na hora que você vê, já está lá no altar. Na hora que você vê, já é quase o vice-presidente da igreja. Cuidado com o espírito de Jezabel. É sutil, é alegre, faz bem para você, mas vai fazer mal para o corpo. Estão rindo aqui porque não é o nosso caso, tá? Já é quase o presidente da igreja. Não é o caso aqui, não? O espírito de Jezabel, em se tratando de igreja, sempre entra no meio dos líderes. E entra sempre na posição de liderança. Sempre querendo ser o líder, mas sempre fingindo que não quer, porque quer chegar lá. Mas nós vamos vendo os sinais pelo que eu dei para vocês aqui. Espírito de erro, espírito da verdade. Nós vamos fazendo teste. Às vezes a pessoa está na liderança. Eu amo conversas informais. Por isso que conversa informal com o pastor é perigosa, não? Nós vamos conversando, fazendo um teste de um espírito de erro, se é o espírito da verdade, e você vai detectando. E depois as pessoas ficam assim: por que o pastor afastou fulano? Por que fulano chegou? Por que fulano saiu? O que aconteceu? Vocês precisam que os seus filhos confiem em vocês, porque estão sempre protegendo, não? É muito difícil hoje encontrar pessoas com discernimento espiritual, não é? Porque nós precisamos identificar. Próxima coisa, como identificar? Vive buscando posição de domínio, mas sempre usando dissimulação. Um pastor, um líder, precisa ver se os seus líderes são dissimulados. O que é uma pessoa dissimulada? Vamos ler o texto primeiro. Provérbios 26, 24. Aquele que odeia, dissimula falando. Como assim, pastor? Fala bem, mas desejando o mal. Elogia, mas desejando te xingar. Elogia que você está indo bem, mas desejando te derrubar. Viu o que é uma pessoa dissimulada? Uma pessoa dissimulada, ela é terrível. E o espírito de Jezabel usa a dissimulação. Porque o que é dissimular? É falar escondendo a verdade. Você está conversando com a pessoa, você precisa entender que ela está escondendo a verdade. Esses dias eu estava conversando com 3 líderes.
Aí eu fiz uma pergunta para um deles assim: mas quem disse isso para você? E ele disse: eu não posso dizer. Eu falei assim: engraçado, todos os outros líderes são leais e transparentes ao líder da igreja. Todo líder que esconde algo do líder não merece ser um líder neste lugar. Mas eu sei que a gente falou, só queria saber se você teria coragem de falar. Porque quando você cita um assunto para o seu líder e está na liderança dele, você tem que ser transparente. Porque senão você se torna um líder dissimulado. A gente para aqui, confessa. Porque o espírito de Jezabel, ele busca posição de domínio, fazendo o quê? Dissimulando. Como que ele faz? Por exemplo, pastor Helmar, eu gosto tanto do pastor Evandro, mas não gosta não. O senhor conhece os pastores, né? Pastor, todos têm fraqueza. O senhor anda muito com o pastor. Qual é a fraqueza do pastor Evandro? A gente precisa ajudar ele. A gente precisa. Ele tem fraqueza na área financeira, não tem? Eu preciso orar. Olha o líder dissimulado. Você está rindo, você está alegre. Aí chega e diz: Cassiane, você está com problema, minha filha? Quero te ajudar. Eu posso te ajudar. E começa a arrancar o pior de dentro de você. Quem aqui tem problema? Todos. Mas a dissimulação fecha a porta da alegria, abre a porta do problema e arranca para fingir ser o seu líder. Por quê? O espírito de Jezabel quer criar dependência. Agora você depende de mim. Não pensem em ninguém, por favor. Vou contar para vocês um dissimulado. Herodes. Olha o que Herodes fez. Mateus 2:7. Então Herodes chamou secretamente os magos. Ele não amava os magos. Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quem é que ia nascer? Jesus. Aí Herodes: nossa, eu estou doido para saber quando é que Jesus vai nascer. Sobre a estrela, como é que vai ser? Olha a dissimulação. Um líder, está vendo que o espírito de Jezabel atua em homens e mulheres. Herodes agora estava, eu já falei um pouquinho dele semana passada com as meninas e sobre João, lembram? Mas o espírito de Jezabel estava no reino dele. Então Herodes continuou, enviando-os a Belém, diz: olha, ide e perguntai diligentemente pelo menino. Insistam, nós precisamos saber onde está o menino. E quando vocês acharem, participam, conta para mim, para que eu vá e faça o quê? Pergunto, ele estava interessado em Jesus? Ele queria que Jesus nascesse? Dissimulado não. Segundo, ele queria adorar Jesus? Terceiro, ele queria adorar Jesus? Você vai conhecer a influência do espírito de Jezabel nesta instância. É por isso que eu sou contra a eleição de líderes de ministério. Desde quando eu cheguei que vocês veem que eu não elejo líder de ministério. Eu sou contra. Por quê? Quando você está elegendo, você elege quem você gosta. E às vezes você nem está discernindo quem você está pondo na frente de um ministério. Vou eleger o fulano por líder de ministério. Você sabe quem é fulano? Está ligado? Sabe se é espírito da verdade? Você sabe se é espírito do erro? Você sabe se está dissimulando? Vamos adorar o Senhor. Aí você coloca um dissimulado no louvor, que odeia cantar, mas ele é dissimulado. Então está aqui, um dissimulado, ele começa a ofender o rebanho. Por quê? A boca fala do que está cheio no coração. Tem líder que até xinga o rebanho. Você está um morto, você está isso, e você está saindo de você. Porque para quem é puro, só sai coisa pura. O espírito de dissimulação é terrível. E o espírito de Jezabel, ele avança usando a dissimulação. Olha, vamos lá na casa da pastora Ricelli, vamos lá visitá-la. Eu amo tanto a pastora Ricelli. Às vezes está querendo ir lá e depois sai criticando o que ela faz, o que fez. Isso é dissimulação. Você ser dissimulado, o espírito de Jezabel vai te pegar. Não é que toda dissimulação tem demônio. Estou dizendo que o espírito de Jezabel usa a dissimulação, principalmente para avançar em lideranças de igreja, e principalmente
entrar na vida de homens e mulheres desavisados. Está doido para casar e tal, e chega um dissimulado. Eu amo a igreja, eu quero batizar, eu amo Jesus. Não ama Jesus, está atrás de você. Quando ele conseguiu o que quer, até te impede de vir à igreja. Dissimulação. Nunca viram isso, né? Oh Jesus, eu preciso ir mais devagar, não? Próximo. O espírito de Jezabel, para identificar. Outra coisa que faz: gosta de encobrir engano, escondendo o seu ódio na bajulação. Honrar é diferente de bajular. Tem gente que é dissimulada, vê alguém honrando um líder, chama ele de bajulador, quando não sabe distinguir uma coisa da outra. A bajulação está envolta em interesses, em mentiras, em desejo de domínio, entre outras coisas. A honra não requer nada. Nada, nada, nada. Pastor, mas por que isso? Porque quem está sob o domínio de Jezabel vive elaborando táticas para atrapalhar os planos do reino. Você é um líder do ministério X. Você é líder do ministério de jovem e adolescente. Aí aparece um dissimulado. Se você tem um projeto com os jovens adolescentes, ele fica arrumando outras coisas para atrapalhar os planos do reino. Você é líder do ministério de mulheres. Aí tem aquela pessoa dissimulada que está sempre arrumando um jeito. Olha, vai ter uma festinha lá em casa, no dia de encontro de mulheres. Isso é dissimulação. Você precisa prestar atenção para não entrar na linha de um espírito falso e atrapalhar os planos do reino. Eu estava falando com a Ricele quando estava vindo para a igreja. Falei: Ricele, eu acho que o nosso ministério é muito complicado. Falando com ela, falei: por quê? Nosso ministério é um ministério de ensino e exigência de mudança, e acaba frustrando as pessoas, né? Porque a gente citando, fala: olha, fulano, isso, fala, mas não quer mudar, acaba, né? Falei assim: olha, eu não tenho outra mensagem, eu não consigo pregar de outro jeito, eu não sei fazer de outro jeito. E eu vou falar com você que eu já me esforcei, hein? Eu falei assim: eu vou pregar uma mensagem mais alegrinha, eu vou fazer uns trenzinhos assim, 20 minutos, não sai nada. Então, vamos embora para frente. Outra coisa, irmãos, principalmente no ministério pastoral, o espírito de Jezabel, quando entra dentro da igreja, assume uma falsa carga em nome do Senhor, e as pessoas começam a ficar até com dó dela. Falsa carga. Tem gente que assume a carga mesmo, assume uma falsa carga. Para quê? Desejando parecer espiritual. Para quê? Para atrair algumas pessoas. Quando o espírito de Jezabel tem acesso ao pastor, começa a trazer revelações para o pastor. Quando o espírito de Jezabel perde o acesso ao pastor, começa a bombardear o pastor. São duas coisas simples de encontrar. Por quê? O trabalho do espírito de Jezabel é desacreditar o pastor da igreja. E quanto mais líderes, reféns ela tiver, melhor. Começa a tornar os líderes seus reféns, criar o seu grupo de reféns, e isso fica ruim para danar. Como que faz isso? Conquistando o equilíbrio emocional dos grupos. Fazendo como? Tentando arrancar o mal das pessoas, fingindo ajudá-las. Como que eu posso perceber a influência dessa potestade na minha casa? Entre muitas coisas que eu falei, cria dependência espiritual em você. Você cria uma dependência espiritual desta pessoa. Você tem que depender, a sua dependência espiritual tem que ser de Jesus e o Espírito Santo. Quando você
é movida e alguém faz com que você seja refém espiritual dela, isso é um problema. Pastor, o que é um refém espiritual? Não, você só pode orar se orar comigo. Você só pode ir lá se for comigo. Você só pode ir na igreja se for comigo. Você só pode cantar se for comigo. Você só pode tomar essa decisão se for comigo. E eu tenho que te autorizar. Você é meu dependente espiritual. Ela não vai dizer isso. Eu estou colocando as palavras em cima nas bolhas. Né? E vocês já viram pessoas que são dependentes espirituais? E tem muita gente que ama. O espírito de Jezabel vai de casa em casa tentando fazer seus dependentes espirituais. Isso é terrível. Por quê? Faz com que você acredite que essa pessoa tem uma aura de proteção que ninguém mais tem. Isso é terrível. Pastor, mas como é que eu sei se é espírito de Jezabel se não é simples? O espírito de Jezabel nunca se submete a outra autoridade. Já viu gente que fala assim: eu não submeto a pastor nenhum, minha igreja é a rua, minha igreja é a casa das pessoas, eu ganho almas. Perigo. Acenda o alerta. Quando a insubmissão chega, a influência de Jezabel chegou. Não, mas vamos lá conversar com ele. Não, eu sou autoridade. A mesma unção que ele tem, eu tenho. Não tem. Vocês vão ver até o final aqui que a unção de Elias é uma, a de Obadias é outra, a de Jeú é outra. Não se mete. Uma pessoa que não é autoridade espiritual, ela pode orar 10 horas por dia. Se ela chegou numa batalha que é para autoridade espiritual, ela entra e morre. E morre todo mundo junto. Só que o espírito de Jezabel faz a pessoa acreditar que ela é infalível, que ela é a pessoa. Só que o espírito de Jezabel, como é que eu sei, pastor? Não se submete. Não se importa com profetas, porque só se for profeta que se submete a ela. Por quê? Os profetas de Baal se submetiam a ela. Mas quando chega um profeta de Deus, mata os de Baal tudo. Os de Baal tudo foge. Tudo tem que correr. Pastor, como é que eu vou perceber a influência desse cão na minha vida? Se o espírito de Jezabel está na sua casa, o sintoma é esse: você tem um aumento de apetite e anseios pelo pecado. Você não consegue se livrar de vícios pecaminosos. Outro, você cria uma dependência emocional e até sexual com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Tem namoro que não é amor, é dependência emocional. E a dependência emocional, o dependente controla a pessoa que ela é dependente dela. Onde você foi? Você já chegou? Onde você está? Por que você está aí? Não é nem espiritual mais não, estou falando de dependência emocional. De sintomas. Você já comeu? Já bebeu? Já foi no banheiro? 01, 02, 03. Aí chega. Olha, vou piorar. Tem rapazes crentes com dependência emocional com rapazes crentes. Ah, você foi lanchar com ele, não foi comigo? Nunca mais eu falo com você. Você agora nem senta mais perto de mim. Nós sentávamos todo dia ali. E aquele negócio, dependência emocional é sintoma da presença do espírito de Jezabel. Por quê? O próximo passo é sexual. Crê-me, seja com homem ou com mulher, a dependência emocional, o próximo passo é sexual. Se você quer saber mais sobre dependência emocional, leia. Isso é matéria de... Agora entrou na matéria de psicologia, né? Virou sucesso, né? Mas já é velho na teologia. Porque o espírito de Jezabel, ele vai provar que a igreja não precisa colocar restrições ao comportamento sexual. Deixa os meninos. Outro sintoma: namoro.
Aí você está com medo de perder o marido, ou perder a esposa. O espírito de Jezabel, o ponto principal dele é sexual. Domínio de profetas, ofertas sexuais e sensualidade. Convence a pessoa a usar o sexo para apanhar ou manter uma pessoa junto dela. Isso é sinal da presença do espírito de Jezabel. Usar o sexo na prostituição, no adultério, isso tudo manipulação do espírito de Jezabel. E quando alguém fala, não, se eu não me manter relação sexual com ele, ele me deixa. A presença do Espírito Santo já foi, tem outra presença nesse meio. Por quê? A primeira coisa que você vai dizer, mas o que tem? Porque o espírito de Jezabel trabalha para legitimar a perversão sexual. Só para você não esquecer comigo, o espírito de Jezabel trabalha para legitimar a perversão sexual. Quem vocês acham que está trabalhando para fazer isso? E ele coloca na mente de muitas pessoas, principalmente crentes, que fazem as suas coisas, depois querem legitimar, dando defesas, dando, não, que tem isso? Em relação aos pastores, cria um ambiente para ensoberbecer o pastor. Isso é perigoso, porque o espírito de Jezabel cria gigantes para jogar para o chão. Muito perigoso. Quem está possuído pelo espírito de Jezabel tem uma espiritualidade invejosa. Você fica com inveja dele. Por quê? Finge ser espiritual para criar armadilhas. Eu vou me abrir com vocês. Minha esposa me ouve eu falar isso sempre. Eu não... Como que eu disse? Eu acho uma palavra. Não me surpreende uma pessoa chorando, uma pessoa cantando, irmão, nada me surpreende. Fulano, olha como ele é espiritual. Eu vou passando o checklist da Bíblia. Senta comigo e vamos aqui, deixa eu te acompanhando. Senta, vamos bater um papo. Deixa eu ver quem você é. Deixa eu ver que espírito está fazendo você rir ou chorar. Que espírito está dominando você. Pastor Helmar já me ouviu dizer assim, fulano, pastor Helmar um dia, né? Não é. Pastor fulano, o que o senhor acha disso? Ele falou, a gente conversa, perguntando. Eu falei com ele, eu falo com ele, eu vou provar que não é, quer ver? Aí a gente faz uns testezinhos, não era mesmo. Não é crente. Não é o que você está achando. São espíritos enganadores. Pastor aqui dentro da igreja? Onde mais? Eu sou pastor aqui. Um dia eu falei com uma pessoa no gabinete. Eu falei assim, olha, a minha maior tristeza é saber que o demônio está nas costas de pessoas que eu amo. Porque não tem como matar esse demônio sem atingir um pouquinho essa pessoa. E o problema é quando o demônio guia essa pessoa para fora. O mundo espiritual é muito real. Essa série, muitas coisas vão acontecer. Primeiro nós estamos dando uma conversada. E espero que você nem olhe para o lado, para ninguém ficar pensando, será que é eu? Será que não é? Tem um texto que eu quero ler com vocês, nós estamos terminando. Eu sei que vocês estão com pressa para ir embora. Eu vou pular um pouquinho aqui. Eu quero ler um texto com vocês. E eu quero terminar. Esse texto é muito importante. Eu disse semana que vem, semana passada, eu disse que semana passada que eu disse. Deixa eu combinar com vocês aqui. A gente pode mais 10 minutinhos? Pode? Amém? Só para eu chegar onde eu falei que ia chegar com vocês aqui, porque senão vai ficar faltando um pedacinho aqui, né? Como perceber que é a influência desta potestade? Eu continuo. Explora principalmente a debilidade das pessoas para conseguir autoridade. Quando ela consegue achar alguém que é mais simplesinha, é naquela pessoa que ela investe. Quando eu falo simplesinha, às vezes você não é uma pessoa simples lá fora, mas é novo convertido. É simples espiritualmente. Então chega de boca aberta,
e mastiga você. É muito perigoso. É por isso que o discipulado é perigosíssimo. Oh, Jesus, né? Porque o espírito de Jezabel vai manipular os inocentes e os desavisados. Para quê? Para chegar na liderança. Como é que ele faz? Finge cuidar e proteger você para te controlar. Qualquer pessoa na igreja, todas as pessoas precisam ser cuidadas, mas o espírito de Jezabel é insubmisso, é irresponsável e é controlador. Então vai fingir cuidar para controlar você, fingindo humildade, mas é tudo momentâneo, porque sempre, a qualquer momento, essa serpente vai jogar o veneno na sua vida. A qualquer momento ela solta esse veneno, né? Por quê? É o trabalho dela. Pedro registrou assim, 2 Pedro 2:1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O que é isso aqui, pastor? É disso que eu estou falando. Falsos profetas, falsos mestres, e quando vai em cima das pessoas desavisadas, criam heresias. É o que está acontecendo na nossa nação hoje. E o espírito de Jezabel trabalha para conseguir admiração, né? Quando o espírito de Jezabel começa a andar na igreja, fica buscando um ouvido simpático contra o líder, principalmente. Cuidado. E como é que faz isso? Muito cuidado com profecias. Alguém já ouviu uma profecia? Alguém já recebeu uma profecia? Quantos já receberam uma profecia? Eu profetizo todo domingo pela manhã, domingo à noite e na terça, porque a profecia está aqui. E se eu tiver de falar alguma coisa com você, eu não preciso inventar nada. Mas existe um grande perigo, uma advertência que eu vou dar para vocês. Qual a advertência, pastor? Para a gente fechar. Jezabel fala em nome de Deus. Entrega palavras em nome de Deus e ainda disse que ele disse. Pastor, são todos? Não são todos. Mas quem são? Já dei o perfil para vocês. Insubordinados, insubmissos, desalinhados da palavra. Se alguém chegar para você e te entregar algo falando que é em nome de Deus e não bate com a palavra de Deus, não precisa aceitar. Por minha conta. Não precisa ficar com medo. Não é de Deus, não tem nada de Deus. A base para tudo é a palavra de Deus. Texto, eu quero que vocês registrem esse texto. Jeremias 23:31. Eu quero que você abra sua Bíblia e marque isso aí. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e disse. Ele disse. E disse que Deus disse. O que Deus está dizendo? O que é a mesma linguagem? Você está falando através dos seus sentimentos e dizendo que eu disse? Você está falando tirando do seu cérebro e dizendo que eu disse? Tudo que eu digo através da palavra. Eu não digo através do que você pensa, através da sua linguagem. Eu falo através da minha linguagem. Qual é a linguagem de Deus? É o padrão da palavra. Aí vem alguém e diz, eu sou um profeta do Senhor. Olha a vida dele. Se não, é espírito de Balaão, espírito de Coré, de Abirão. Falam em nome de Deus, mas a terra vai abrir e vai engolir. Estamos bem até aqui? Espero não frustrar ninguém, não? Deus diz, eu sou contra. Isso aqui é uma profecia. Diz o Senhor. Eu sou contra profetas que usam da sua própria linguagem
A linguagem de Deus é a palavra. O tom de Deus é a palavra. Cuidado quando você fala em nome de Deus sem a palavra. Por quê? O espírito de Jezabel quer a admiração das pessoas. Precisa da admiração das pessoas. Tem necessidade da admiração das pessoas. E tem outra necessidade: calar a voz profética do altar. É dura essa palavra, não? Vamos continuar no texto. Não fecho, estou em Jeremias. Por quê? Quantas pessoas que você... Alguém conhece alguém que já... Olhem para mim. Você conhece alguém que desviou porque ouviu uma profetada? Levanta a mão, todos que já ouviram. Ok, olha o que Deus diz. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles o relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Cuidado de ficar andando atrás de pessoas que estão dizendo que são profetas do Senhor, não se submetem à autoridade, não estão do lado do reino de Deus. Você vai ser o próximo a desviar, confiando num tipo de pessoa assim. É muito difícil ouvir um pastor, porque é mais duro. Não, se eu for lá falar com o pastor, eu sei o que o pastor vai falar. Mas aí você vai atrás de alguém que vai te contar sonhos falsos, vai relatar para você as suas mentiras irresponsáveis e ainda vai desviar você e sua família. O espírito de Jezabel ama isso. Eu estou alegre com o Senhor de ver a igreja cheia. Não tem ninguém de fora cantando. O mesmo que está aqui todo dia com a gente, que é o Espírito Santo. Quando você estiver com dúvida, vai para a palavra. Não vai atrás de ninguém, não. Quantas pessoas que estão frustradas porque alguém se levantou e disse sonhos falsos para você? Disse o que Deus não tinha dito e ainda disse que foi Deus quem disse. E essa pessoa está definhando. Irresponsáveis. Eu não os enviei, nem os outros. Pastor, mas quem que Deus enviou? Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, mestres e doutores. Ele deu para quem? Ele deu para quem? Para a igreja. Qualquer um que não está na igreja já sai fora desse lixo. O camarada que fica de igreja em igreja viajando para lá e para cá. Foi, qual igreja é? Não, meu negócio é o mistério, é o ministério. Sai fora desse trem, sai fora. Eu sou o pastor de vocês e estou falando, sai fora, porque Deus deu a unção de profeta para a igreja. Deus deu pastores para a igreja. Então, por que para a igreja? Porque todos que Deus deu para a igreja é para edificar a igreja. Tudo que você vai buscar fora da igreja vai destruir você. E o profeta de Jezabel não consegue ficar muito tempo na igreja, a não ser que ele consiga fazer o que ele veio fazer, que é destruir ministérios, desativar crentes, e ele vai desativando. Então o pastor tem que estar conectado, a unção profética tem que estar ativada, a unção pastoral tem que estar ativada, a unção de mestre tem que estar ativada, a unção apostólica. Por quê? Não vou falar hoje sobre isso, que é muita coisa. As 5 unções da igreja. Ai, ai. Quem esse tipo de pessoa atrai? Membros carentes e inseguros e que não querem ouvir o seu líder. Tem mais um versículo. Eu falei que é o último texto. Eu vou acabar com ele mesmo. Versículo 34.
se um profeta, ou um sacerdote, ou alguém do povo, afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Terra, eu castigarei esse homem e a sua família. Estou desclassificando todos que falam em nome do Senhor e não têm vínculo com a autoridade, não se submetem à autoridade pastoral, não se submetem ao que Deus instituiu e não foi dado à igreja. É um aviso, cuidado, porque Deus vai destruir essa turma e você não vai querer ser destruído junto. O espírito de Jezabel espalha essa turma de canto em canto. Sei que eu estou frustrando algumas pessoas, mas esse é o meu trabalho, falar a verdade. E que Deus te abençoe e guarda no coração.